Ora, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui nós estamos nós mais uma vez reunidos e, tal como vos anunciei no programa anterior, vamos dar durante este mês de agosto e o mês de setembro uma tonalidade diferente aos nossos encontros aqui ao domingo, nestes poucos 15 minutos que temos para refletir em conjunto. Então, há uma parte da nossa liturgia que tantas e tantas vezes ela é esquecida, mas é uma parte importante da liturgia da palavra que nós muitas vezes até não lhe damos a devida importância que lhe deveríamos dar. Então, gostaria de fazer uma abordagem convosco sobre os salmos. Certamente não vamos ter tempo de passar por todos os salmos, mas aprender convosco e partilhar convosco a meditação e a história de um determinado salmo e para ver como é que ela na liturgia funciona como palavra de Deus. Sim, porque o salmo também é palavra de Deus. O salmo também é uma leitura. Gostaria, nestes programas que vamos ter ao longo destes 2 meses, de ter-me convosco no pensamento sobre os salmos, que é uma oração. É uma oração que é palavra de Deus. O salmista é aquele que, de alguma maneira, se dirige a Deus. O salmista é aquele que, sentindo a força do Espírito Santo dentro de si, faz uma oração ao seu Deus, ao Deus de Israel, ao Deus que tudo liberta. Hoje gostaria de meditar convosco sobre o Salmo 8. E o Salmo 8 é um cântico de louvor. É um cântico de louvor que exalta Deus enquanto Criador. O estudo bíblico deste Salmo, do Salmo 8, revela que este Salmo é de uma teologia profundíssima. Ele trata tanto da revelação geral de Deus na sua obra da criação, como na revelação que Ele faz ao homem. Este Salmo também considera todo o lado da sua transcendência e da sua imanência relativo a Deus.
Este salmo também ele é considerado como um salmo messiânico, porque também ele se refere a Cristo e em Cristo. A maior parte dos salmos, eles são atribuídos ao rei David. É uma oração que o rei David faz emanar do seu louvor, do seu encontro com Deus pessoal, mas ele é ao mesmo tempo dirigido ao mestre do coro. Então quer dizer que este salmo era usado na oração pública do povo de Israel. Se nós quiséssemos esboçar o Salmo 8, nós poderíamos esboçá-lo em 3 momentos importantes. O primeiro momento seria o versículo 1 a 2, que seria um louvor introdutório sobre a glória de Deus. Do versículo 3 ao versículo 8, nós podemos fazer uma pergunta e ouvir essa resposta nesses versículos, que é o homem? E depois, no versículo 9, nós podemos escutar o louvor final sobre a glória de Deus. Este salmo começa com um louvor permanente a Deus. O salmista dirige-se a Deus enquanto Deus Criador, enquanto Deus que é grande, enquanto Deus que é o Ser Supremo. Exalta o nome de Deus e diz que esse nome é grande em toda a terra. O salmista exalta um Deus que é um Deus transcendente, é um Deus grandioso, que preenche na sua totalidade todo o céu e toda a terra. E canta-lhe um louvor, assumindo em plenitude que Deus é o nosso Deus. O salmista estabelece ainda um contraste entre aqueles que são débeis, os pequeninos, os recém-nascidos, e os outros que são considerados fortes, como os adversários, os inimigos, os vingadores. E este contraste parece querer nos indicar a diferença entre aquele que se faz depender de Deus e aquele que se coloca como um ser autossuficiente em relação a Deus. Mas o salmista sublinha que a oração e o silêncio da boca daqueles que parecem insignificantes pode silenciar a arrogância dos poderosos. O salmista interroga-se: que é o homem? Que é o homem? O que é o homem diante de Deus? O salmista coloca o ênfase na criação de Deus, em Deus que é Criador, mas depois o salmista coloca a grandeza de Deus diante da fragilidade que é a própria criação e que é o homem. Então ele, nestes versículos em que nós podemos perguntar que é o homem, ele coloca o homem no seu devido lugar diante de Deus. O que é o homem para que dele vos lembreis? E então, porque Deus coloca o homem em relação a Deus e não Deus em relação ao homem, porque foi Deus que criou o homem. E ao mesmo tempo, Deus exalta a majestade de Deus que quis elevar o homem a um estatuto superior que o fez quase igual a si próprio. E neste sentido, o salmista destaca que Deus deu-lhe o domínio sobre a obra da criação. Em todo o caso, David, nesta parte do salmo, ele coloca o homem como a coroa da criação de Deus. Mas é também muito importante entender como é que o Novo Testamento coloca estes versículos em relação com Jesus Cristo, que é o homem perfeito, aquele que vem redimir toda a humanidade do pecado. Na fase final do Salmo, nós encontramos o louvor final sobre a glória de Deus. E o Salmo termina da forma como começou, dando louvor a Deus, glorificando a magnificência de Deus. Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico e quão grande és Tu em toda a terra. Então, neste salmo nós podemos ver como o salmista enaltece a grandeza de Deus, coloca o homem como coroa dessa criação, dessa magnificência de Deus, mas ao mesmo tempo sem deixar de o colocar no seu lugar, sem deixar de referir que o homem está em relação a Deus, que o homem é alguma coisa porque Deus é grande, porque Deus é magnânimo. Vamos então agora recitar o Salmo de uma forma tranquila e rezá-lo
rezá-lo em conjunto. Ao diretor do coro, ó Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra, adorarei a tua majestade mais alto que os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos, fizeste uma fortaleza contra os teus inimigos, para fazer calar os adversários rebeldes. Quando contemplo os céus, a obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criaste, que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quase fizeste dele um ser divino, de glória e honra o coroastes, deste-lhe o domínio sobre a obra das tuas mãos. Tudo submetestes aos seus pés. Rebanhos e gado, sem exceção, e até mesmo os animais bravios, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que percorre os caminhos do oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra.